Vamos lá. Tá no ar o Donos da Bola, após mais uma eliminação do Senhor Esporte Clube Internacional, a oitava da gestão do presidente Alessandro Barcelos, desta vez contra o Melgar, em 180 minutos, Edenilson, Tyson, Alan Patrick, Daniel, Bustos, Gabriel, Rufi, ninguém conseguiu fazer um gol no peruano Melgar. Põe na tela aí a enquete do programa que está lá na aba Comunidade, no YouTube. Por que o Inter foi eliminado para o Melgar? Opção 1, subestimou o adversário. 2, faltou qualidade ao time. 3, erros do técnico. 4, erros individuais. É todo teu, Fabiano Baldasso. Tu sabe que eu não sinto falta de vitória do Inter neste momento. Eu sinto falta de ser eliminado pelo Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Eu sinto falta de ser eliminado pelo Peñarol na Libertadores da América. Eu sinto falta dessas coisas. Eu só não quero passar vexame. Eu só não quero o que está acontecendo no momento. Eu só não quero o que está acontecendo na gestão Alessandro Barcelos. A gestão Alessandro Barcelos transformou o Inter numa piada nacional. O Internacional hoje é um grande meme para o Brasil inteiro. A gestão Barcelos, ela tem uma vergonha contra o Vitória da Bahia o ano passado, uma vergonha contra o Olímpia. Ela tem a perda de um gauchão para o pior Grêmio da história, uma eliminação para o Globo e agora uma eliminação na Sul-Americana pelo glorioso Melgar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nós colorados, eu vou admitir aqui, nós colorados fizemos uma força sobrenatural para transformar essa competição de segunda linha, que é a Sul-Americana, numa competição importante, porque a gente queria valorizar esse título, né? Mesmo que o Inter viva hoje o momento de disputar competição de segunda linha, que é o caso do Internacional. Pois numa competição de segunda linha, o Internacional foi incompetente em não conseguir fazer um gol em 180 minutos. 180 minutos! Não fez um gol contra o Melgar! Eu estou cansado desta incompetência no Internacional, dentro e fora de campo. Chega! Alan Patrick, um senhor de 65 anos de idade, correndo em campo, caminhando, trotando. O Edenilson, que eu defendo, porque tecnicamente é um grande jogador, que desaparece em momento decisivo sempre. E eu esperei que isso fosse mudar e não mudou. O Tyson, parabéns pelo coloradismo, Tyson. Realmente, tu voltou pro Inter quando não precisava voltar, voltou por amor. Mas não dá resposta dentro de campo. Errou tudo ontem. E o Rufi? E o Rufi? Me falem daquilo! O experiente, o símbolo da liderança do vestiário, que deixa o time na mão, fazendo uma falta, pisando no tornozelo do cara, no círculo central, no meio do jogo. Eu estou cansado dessa incompetência no Internacional. Tenham vergonha na cara! Vocês do Inter, de dentro e de fora do campo, chega! E assim a gente começa o programa Donos da Bola de hoje. Põe na tela aí, Paulinho, os melhores momentos de Internacional 0, Melgar 0. Uma partida em que o Inter até faz um primeiro tempo melhor, principalmente pelo Wanderson, é um time capenga que joga muito pelo lado esquerdo e aí acaba se complicando no segundo tempo. O segundo tempo do Inter é horrível. O Inter não consegue jogar, até tenta uma ou outra jogada quando o Pedro Henrique, aliás, o Mano Menezes fez só 3 mudanças, colocou Tyson na vaga do Alan Patrick, errou ali, o Maurício que treinou o tempo inteiro nem entrou, aliás, por que não entrou Maurício ou Johnny, ou tentou o que David que fosse, cadê o Mano Menezes, o que aconteceu? O Mano Menezes ontem deu tela azul, bugou. Parecia o Windows, completamente equivocado. Você que é da Associação dos Admiradores do Mano Menezes, não pague a carteirinha esse mês. Você vai fazer a melhor coisa da sua vida, porque o Mano Menezes não merece. Ele assina essa responsabilidade gigantesca. Está lá embaixo dele a assinatura dele, do presidente, do Tyson, do Edenilson, de todo mundo que participou ativamente para o Internacional ser eliminado. O Inter não consegue chegar na semifinal contra o Melgar, sequer marcando um golzinho. Aliás, o Melgar já fez algumas partidas no Brasil, não marcou um gol. Aí fica difícil. O Rufi, como falou o Baldasso, tá ruim, hein? Aliás, será que vai ter melhores momentos hoje do Rufi fazendo
né? Motivação dos atletas. Será que o Inter vai colocar? Teve também. Não faz diferença. A galera se ilude quando o Inter solta os melhores momentos, bastidores de vitória, dizendo os caras são líderes. O problema não era o Patrick, o problema não era o Marcelo Lomba, o problema não era o Cuesta, não era o Dourado derrotado. Pois é, os caras seguem perdendo. Ribeiro Neto. Bom, assim, gente, eu entendo, eu vou fazer um processo empático, tá? Vou me colocar no lugar do torcedor do Internacional, tá? E por que eu estou fazendo isso? Porque, aliás, gravei um novo vídeo hoje de manhã no meu canalzinho do YouTube. 2 em 12 horas, parabéns. Impressionante. E eu estou dizendo que o torcedor do Inter foi colocado pelos dirigentes num divã. E o sentimento bipolar do torcedor do Inter, ele se notabiliza pelo próprio desempenho do time, que é um eletrocardiograma. Vocês já notaram, por exemplo, que o Internacional, quando faz um bom jogo, e às vezes faz, e tem uma boa vitória, e às vezes tem, há uma exaltação. Lembra que contra o Colo-Colo, naquela vitória épica, os caras bateram foto como se tivesse ganhado um título. Ano passado, o Inter ganhou o Grenal, e o Inter ali terminou a sua participação no Campeonato Brasileiro, porque já tinha feito o que queria. Era o título do Inter encaminhar o Grêmio para o rebaixamento. Ao mesmo tempo que qualquer derrota, às vezes até um empate com um time de menor expressão dentro de casa, leva à depressão. Então esse sentimento bipolar foi o clube, através dos seus dirigentes, que entregou ao torcedor colorado que não aguenta mais conviver com isso. Agora, meus amigos, é óbvio que a gente fica chocado com a eliminação dessas, decepcionado, frustrado, expectativas, né, que não vingam, mas não é surpresa. Não é surpresa, o Baldassi acabou de elencar toda uma trajetória. Falta ao Internacional uma filosofia de futebol mais segura, retilínea, que tenha mais nexo, que exija não um coelho da cartola toda vez que alguma coisa dá errado. Essa direção assumiu para fazer o novo. O que é o novo? Às vezes, o ortodoxo, que até, por justiça seja feita, foi tentado agora com o Mano Menezes, é o que dá o resultado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, esse time do Inter não é ruim, fez um belíssimo primeiro tempo, não foi competente. E competência é tudo. E provavelmente o Internacional está sedimentando um trabalho para que talvez ano que vem tenha um time mais seguro. Não, Ribeiro. Aqui ano que vem, o ano passado era para esse ano, Ribeiro. Acabou, O ano passado era para esse ano. Ribeiro Neto, presta atenção aqui. A inovação, a ruptura, né? A ruptura da direção do Internacional, a ruptura. 4 trocas de treinadores, 5 trocas de preparadores físicos, 2 trocas de diretor executivo. O Inter muda tudo o tempo todo porque eles não sabem nada. Eles não sabem nada. Eles chegaram no Internacional com uma cartilha malfadada do inferno, tentando mudar um Internacional que na sua história era um Inter vencedor. Essa direção do Internacional, ela está transformando e transformou, na verdade, o Inter numa piada nacional. O Inter acumula vexames, Outra coisa, a qualidade do grupo do Internacional, a qualidade do grupo do Inter, que eu também caí nessa, eu também me iludi nessa. Junta todos os centroavantes do Inter, talvez não dê um. Eu tenho o David no banco de reservas com 11 milhões de reais que custou, que não podia estar fardando no Internacional. Eu transformo em ídolos com apelidos jogadores que têm uma qualidade técnica desse tamanho são insuficientes, né? Com latido de cachorro abrindo o meio campo. Eu tenho jogadores que eu acredito que estão há muito tempo aqui porque jogam bem. Eu vou ficar quanto tempo aqui dizendo o Alan Patrick é diferenciado tecnicamente. É um senhor de 65 anos de idade caminhando em campo. O Edenilson, eu defendo o Edenilson. O Edenilson é um jogador. O Edenilson é diferente, foi eleito 3 vezes o melhor do Brasil. O Edenilson sumiu em todas as decisões do Internacional. Ontem era o dia, depois do pior ano dele do Inter cobrado pela torcida, ontem era o dia de mostrar, bater no peito e dizer, hoje eu vou mostrar quem é que pensa que eu sou um momento decisivo. Sabe o que aconteceu? Sumiu de novo no momento decisivo. Sumiu de novo. Quem é que explica essas coisas? Hora de rever jogadores, deu de Edenilson no Inter, deu. Hora de rever várias coisas em relação a jogadores caros. O Alan Patrick, que não consegue jogar 20 minutos, ganha 1.200.000 reais por mês e fez um contrato longo de aposentadoria no Inter. Quem é que explica isso no Internacional?
Hein? O que nós vamos lutar no restante do ano? Vai completar o segundo ano da gestão Barcelos. Não é que não ganhou nada. Não é que não ganhou nada. Isso não ganhar nada é uma coisa. E eu não ganho nada há 11 anos. É vexame atrás de vexame. Eu vou dizer para vocês, estão diminuindo o tamanho do Inter. O Inter está ficando menor com essa gestão. Eu acho que o grande erro, JB, Baldasso, Ribeiro, do Inter como um todo, e talvez nosso também, que estamos no contexto da imprensa e vivendo o bastidor do Internacional, é tentar encontrar a solução. O Inter já tentou encontrar a solução várias vezes. Em alguns momentos, quando as coisas também não davam certo e por motivos até parecidos, e sim eu vejo semelhanças de fracasso das gestões anteriores com fracassos dessa gestão, se tentou mudar, não, com uma nova direção, com uma nova filosofia, aí sim as coisas vão dar certo. Não deram certo. Aí a nova direção pensou, não, o grande problema é que os treinadores eles estão tendo dificuldades de se adaptar aqui. Talvez se a gente trouxer treinadores que já conhecem melhor o ambiente do Inter, a coisa vai dar certo. O problema é esse, achamos a solução. Veio, por exemplo, o Diego Aguirre, não deu certo. Antes disso, com o próprio Abel Braga, o jogo contra o Corinthians também é um jogo onde o Inter teve dificuldades emocionais e não conseguiu fazer um gol em 90 minutos contra um time que não jogava nada no Campeonato Brasileiro. E, de novo, o Inter ontem contra o Melgar teve dificuldades. O Inter achou que o problema depois era o grupo de jogadores. Mudou, reformulou, mandou todo mundo embora. Ainda não é. O problema do Inter é maior. E o problema do Inter talvez seja um problema de ambiente que nem presidente, nem jogadores, nem treinadores consigam resolver. O que pode resolver esse problema daí? Eu não sei. Talvez o tempo, talvez o detalhe. Se a gente for entrar no jogo, talvez o detalhe tenha sido o motivo do Inter não ter avançado. Mas o detalhe, o Brian Romero perdeu o gol. Se a gente falar do jogo, Ribeiro, eu poderia falar o que foi a partida do Gabriel Mercado ontem. Monstruoso. O Gabriel Mercado jogou muito. Os jogadores do Inter jogaram muito. E ó, em contrapartida, outros jogaram muito pouco. Mas talvez tenha sido o detalhe. Só que sempre tem sido o detalhe. Há anos tem sido o detalhe. Não é o grupo de jogadores, não é o treinador, não é a gestão. É algo maior do que isso. E o grande problema é a gente achar que sabe o diagnóstico. Não, peraí. Não. Isso eu não vou concordar. Aí se não é o jogador, não é a gestão, não é o técnico, é quem então? Sou eu? Não, o JB. É incompetência. O JB, mas todos... todo mundo. Mas a gente tá falando de incompetências e de tentativas de mudar. Tu tá inovando. O CCD diz aquela frase do Homer Simpson dizendo o seguinte, a culpa é minha, eu boto ela onde eu quiser. Aí tu tá dizendo assim, a culpa não existe, a culpa é de ninguém. Não. A culpa é de todo mundo, JB, mas a solução não está nas trocas que o Inter tentou fazer ao longo dos últimos anos. O Baldasso, o problema é a gestão. Cara, não é a gestão. Na gestão anterior também tinha o mesmo problema. Não, e o Inter não conseguiu corrigir. Um pode ser pior que o outro. Não, pode ser ruim na ruim. gestão, Eu não discuto isso. Na gestão anterior eu não ganhei porcaria nenhuma, mas eu tinha um time competitivo, que disputou final de Copa do Brasil, disputou Campeonato Brasileiro. O Alessandro Barcelos não me deu time competitivo em nenhum momento, em 1 ano e 8 meses. O Inter não teve um time competitivo em 1 ano e 8 meses. É diferente tu ser eliminado pro Boca. É diferente ser eliminado pro Boca e do Melgar. Mas peraí, bota o time do Inter hoje. Bota o time do Inter hoje, em termos de competição, não ganha daquele time que perdeu pro Boca. O time do Inter hoje é competitivo. Perdeu pro detalhe. Competitivo? O time do Inter... Não competiu nada. Não, o time do Inter atual não competiu nada, meu querido. Só é competitivo o time que compete. O time do Inter... Peraí, Baldasso, o time do Inter ganhou do Atlético Mineiro, o time do Inter ganhou do Flamengo, o time do Inter ganhou do Colo-Colo. Mas não era decisão, né? Mas aí que tá, Igor. Esse mesmo Inter que faz 3 do Atlético, que ganha do Flamengo, né, que dificulta a vida do Palmeiras fora de casa, é o mesmo time que empata com o Avaí, que perde o Botafogo com o América. E o Mano ontem ouviu essa pergunta e ficou bravo, né? Falta de regularidade. O Inter não é constante, o Inter não é confiável. Então não é competitivo. Não é confiável. Competitivo é quem disputa título. O Inter de Alessandro Barcelos não disputou nenhum título. Nem gauchão ele disputou título. Questão de ordem. CCD, eu já prestou atenção que o chefe não tá aí hoje, né? Eu acho que aconteceu alguma coisinha com ele. Não, é que o Meneghetti não podia estar aqui hoje. Por quê? Porque ele acertou. Por respeito às opiniões da gente. Que nós erramos todos. Né? E ele acertou. Todos. E ele acertou. Então ele disse, cara, eu não posso estar lá nesse programa aí. Tudo bem, então vamos fazer o seguinte, eu quero muito te ouvir, eu sei que tu é uma pessoa super importante Tem uma série de coisas para fazer hoje, tá? Eu sei. Eu queria... Só que o Meneghetti está participando conosco. Mas eu queria ouvir bastante o Meneghetti, que ele deve dar um pau na gente, merecido.
e depois eu vou... Porque eu tenho campeão. Aliás, o Mano Menezes falou isso em sua entrevista coletiva. O presidente Alessandro Barcelos precisa se manifestar, precisa conversar com o torcedor do Internacional e tomar providências sob pena de comprometer o seu final de gestão. São 20 meses da gestão de Alessandro Barcelos com resultados muito ruins dentro de campo. Um abraço, gurizada. Vocês viram aí onde é que estava o Menegas? Ganhou na KTO comprou a fazenda. Ficou rico, botou lá um 0x0, comprou a fazenda. Disse assim, vou abandonar esses caras do Donos da Bola. A gente já repercute isso. Depois eu quero rodar esse lustre aí do Meneghete, porque ele tá numa fazenda, é óbvio. Eu queria, e acho que é importante a gente fazer uma avaliação mais ampla. A linha do Tiger, do raciocínio dele com relação ao que aconteceu ontem, porque é difícil desassociar o que aconteceu ontem, as derrotas para o Globo, as derrotas para o Vitória, as derrotas da gestão, como coloca o Baldasso. Só que no meio desse caminho o Inter trocou grupo, pagou o mesmo vale com o grupo anterior, pagou com esse. O que acontece? E eu vou para um lado do raciocínio que é o que acontece com o futebol gaúcho. O que está acontecendo aqui que permite que os nossos clubes hoje estejam vivendo momentos tão abaixo do que a gente pede e tão abaixo do investimento que eles conseguem fazer. Porque é verdade, o outro grupo, o Melgar, é muito menor, e eu não vou falar de time, o Meneghete acertou a forma como o Melgar ia jogar, o Meneghete disse que eles iam se fechar, que seria complicado, que o Inter teria dificuldade. O Inter não fez nenhum gol em 180 minutos contra o Melgar. Mas o Inter também não tinha feito nenhum gol em 180 minutos contra o Olímpia. O Inter não fez nenhum gol em 90 minutos contra o Globo. Verdade. Então, quando tu soma tudo, o Grêmio, por exemplo, que tu citasse aqui, fizesse essa relação com a Série B, o Grêmio caiu investindo 10, 12 vezes mais que os seus adversários. O que está acontecendo dentro da nossa relação com o futebol que a gente não tem estabilidade nenhuma para fazer enfrentamentos? E o curioso, o Inter, por que o Inter ganha do Atlético? Por que o Inter ganha do Flamengo, como vocês citaram? Porque é um jogo mais leve. É, porque Quando o Inter o jogo que joga reativo. Não. É isso aí. Não é são só times ontem. que propõem o jogo porque são maiores, teoricamente, em bola do que ele. E aí ele, em transição, Quer dizer vai lá e deu. que simplificamos o problema do Internacional ao fato de pegar times que jogam fechados. O problema do Inter é esse. O problema do Inter é esse. Então é só resolver. Esses dois toques eu Ô, resolvo. Baldasso, se fosse isso, se a tese do Ribeiro tivesse certo, o Inter teria ganho o jogo lá em Arequipa, no Pelo Melgar, amor porque de o Melgar Deus, foi pra cima do Ribeiro Inter. Neto, o Teve Internacional- espaço. O Internacional está afundado no poço. Eu estou pedindo encarecidamente para me apontarem o fundo do poço, porque quando eu acho que eu cheguei no fundo do poço, Calma. eu tenho que cavocar mais ainda. Calma Eu tenho que cavocar mais. E o Ribeiro Neto quer simplificar o problema do Inter Baldasso. ao fato de não saber jogar contra times fechados. Isso é a pontinha do iceberg, o Ribeiro Neto. Baldasso, que eu disse. Não foi isso que eu fundo do poço existe. é pior. Tá, Ele Baldasso? existe. É pior. Eu tenho medo, tá? Eu tenho medo. Não, tudo bem, mas Eu tô com medo, tá? Eu tô com medo de ser restante de brasileiro aí. Eu sei Tô o com que medo. é. Eu tô com medo. O Inter tem ponto para isso, já passou por isso. Mas o que eu acho importante da gente avaliar, e aí entra um ponto mais ou menos na linha do que o Tiger tentou sugerir ali, ou começou a sugerir. Nós superdimensionamos os caras que vêm para cá. É verdade. Nós pagamos todo porque mundo. não dá Então, 10%. O sujeito vem pra cá, e isso serve pra mim, pra ti, pra qualquer um de nós aqui. O sujeito vem pra cá, farda a do Grêmio ou a do Inter, e ele vira mais do que ele é. Na hora. Sem ter provado que é. Verdade. Sem ter provado. Porque depois que prova, beleza, provou. Mas antes, e isso a gente está construindo. Vou pegar o exemplo do Gabriel, do Rufi Rufi. Tá? Eu acho que esse é o único cara que encaixa, Tá. só pra Não, entrar mas da eu tua, quero deixa eu dizer- só entrar na tua respiração. Eu acho que esse é o único cara que é exemplificar, ontem confirma, porque assim, ó, por exemplo, o Edenilson já provou aqui antes, a gente, não, entre eu aspas, vou te dar um outro colocou, o Tyson já provou, o Wanderson, que é o cara, entre aspas, não provou por muito tempo, mas jogou bem, o Pedro Henrique jogou bem, o único JB. cara que não jogou JB. bem ainda usado é o Gabriel. JB. O Pedro Henrique não. JB, O Gabriel tentou. JB, O Gabriel, vou te dar um outro exemplo. Ontem, tu O disse que Pedro ele jogou Henrique bem. teve 10 minutos. JB, Tá, tu tá falando de interrompeu ontem ou de antes? Tu interrompeu o César, eu quero ouvir o César, mas antes eu digo que o César tem razão.
O Gabriel Rufi é um exemplo de um jogador que foi médio ou Mas medíocre a vida inteira e que no Inter transformaram em Deus. E eu vou te citar Mas outro. esse é o cara, Eu vou- só? Não, vou te Não, citar não é outro. só. Sabe quem nós tratamos com status de craque no Rio Grande do Sul? Alan Patrick. O Alan Patrick foi um jogador médio a vida inteira. Nós tratamos com status de craque. Eu até coloco o Alan Mas ele Patrick, provou, né? eu até tiro o Alan Patrick disso, porque o Alan Patrick sempre foi um jogador de grandes clubes e de alto nível. Eu não entro muito. Aí tem a questão física que eu acho que eu fecho contigo. Mas eu estou dizendo, não, eu digo de um modo geral. O Dourado virou o melhor do mundo em determinado momento aqui, sem ter conquistado ele nada, e sem ter sido o protagonista dele nada. Tudo é muito maior. E eu não estou colocando, por favor, eu não estou colocando aqui a realidade do Inter. A realidade do Grêmio é igual. É igual. O Grêmio também gosta. O Grêmio traz o Edilson para cá e diz, está vindo o Edilson de 2010, só que nós estamos em 22. Aí o Edilson joga 3 partidas e quando joga meia partida a gente diz, claro, Edilson, voltou o Edilson. E ele joga 3, 4. Ele jogou pouco mais de 90 minutos na Série B inteira. Então a gente tem uma naturalidade para superdimensionar algumas relações que faz com que o Inter enfrente um time como o Melgar. A gente olha a história do Inter e a história do Melgar e diz, o Inter vai passar por cima do Melgar. Eu lamento informar, Baldasso, mas em 180 minutos, se tu pegar os dois jogos, o Melgar foi melhor. Claro, concordo. O Inter ontem, eu acho que o Inter merecia ter vencido o jogo ontem, tá? Na minha opinião. Primeiro tempo do Inter tem duas, Depende, três... CCD, tem 2 oportunidades claríssimas dele, um milagre do Daniel de cabeça dos Qual caras. o milagre do Daniel? Não, tem um milagre no final do jogo. Ele pegou. Mas ali era... Era 10 contra 11. Aí tem outra É, coisa. e ali- Aí tem uma coisa que eu não tenho diagnóstico dentro daquela tua ideia de não encontrar diagnóstico, tá? O Internacional fez uma reformulação completa do tal grupo perdedor, do grupo fracassado que era fraco psicologicamente. Foi embora Cuesta, quase todo Dourado, mundo. Patrick. É que eu acho que esses Lomba. jogadores... Desculpa, é que eu não acho que é perdedor. Eu acho que esses são jogadores que não estavam rendendo tecnicamente. Tá bem, vamos lá, deixa eu só terminar. Mas a insígnia era essa, que Pra eram torcida, perdedores. mais pra torcida. Tá. E aí mandaram embora esses jogadores, ficou só o Edenilson. O Inter fez uma reformulação completa. O que eu vou dizer da postura anímica do Inter ontem? O Inter faz um grande primeiro tempo no que diz respeito a volume, embora tenha sido incompetente para botar a bola para dentro. Começa o segundo tempo, o Inter sentiu a pressão do jogo, o Inter não conseguiu mais jogar, o adversário cresceu, o Inter termina o jogo abalado psicologicamente e erra as 3 primeiras cobranças de pênalti, que tem muito com jogadores experientes de abalo psicológico. Por que muda todo mundo no Inter e o grupo de jogadores continua sendo fraco psicologicamente? Fraco. O que acontece? Só uma coisa sobre os pênaltis, só um negócio sobre os pênaltis. Realmente, o Edenilson, ele sempre bate daquele jeito, tá? Ele sempre bate daquele jeito. E fez 12 de 13. Tá, ele sempre bate daquele jeito, ele 18, errou, fez só que ele 16. tem um carimbo complicado, porque ele errou ontem e ele errou contra o Olímpico. Isso. Ou seja, momentos decisivos. Mas o do Tyson não, tá? Não, o Tyson deu uma paulada. O Tyson bate firme, forte, alto no canto e o goleiro faz uma baita Não, defesa. o Tyson não é o problema O do do pênalti. Tyson, e olha que pra mim o Tyson não fez nada no Não, jogo, o né? Tyson errou tudo no jogo. Tá, O errou Tyson tudo. Só que o pênalti do Tyson, cara, o pênalti do Tyson, eu discordo. bota o mérito no cara, Tá. o cara faz um Eu milagre. discordo do pênalti do Edenilson, tá? O Edenilson tomou pouca distância, surtou fraco e telegrafado. Concordo. O pênalti do Edenilson é um pênalti mole, para não usar um termo antes do mole que eu não posso usar aqui na TV. Meu Deus. O pênalti do Edenilson foi assim. Paulinho, entra na caixa aí. O que tu tá me falando, o ponto que eles não estão ouvindo, Paulinho? Eu tô tentando. Agora baixei o volume aqui. Vamos tocar. Tocando. Precisamos avançar. Ah, Paulinho, eu também já tô bravo contigo também hoje, porque eu nem ouvi essa tua voz aí, quer saber? Ô, Dávila, tu sobreviveu a ontem? Tá tudo certo? Coração tá em dia? Tô legal. Sabe quem não teve no Beira-Rio ontem, JB? O Maninho Paz e Amor. Aquele cara tranquilão, simpático, né, de boas entrevistas, ontem não compareceu no estádio Beira-Rio. E ele, Mano Menezes, depois da eliminação, demonstrou um certo descontentamento, uma irritação durante a entrevista e durante algumas perguntas. E ele falou sobre o fato do Inter ainda não estar preparado, do time ainda não estar montado. Fala, Mano Menezes. O tamanho da frustração do torcedor é a mesma nossa, porque foi nós que recuperamos essa esperança no torcedor, foi vendo a gente jogar, vendo a gente fazer o que a gente estava fazendo, que o torcedor voltou para o estádio, e certamente nós que tínhamos o maior interesse em não decepcioná-lo, deixando escapar a classificação para a semifinal como nós deixamos hoje.
Mas eu tenho, para mim sempre, e sempre procuro falar com o torcedor do time que eu dirijo, o nosso torcedor do Internacional, que quando falta alguma coisa é porque ainda não estamos preparados para ser campeão. É um pouco duro quando você fala dessa maneira, tá? Mas é assim. Forte a entrevista do Mano. E a gente precisa rebater e debater, aliás, desculpe. Voltar para cá para a gente debater, a gente tem que falar sobre Mano Menezes e a sua entrevista. Como até falou, acho que uma boa colocação da Ávila, o Maninho Paz e Amor não aconteceu. Ele rebateu várias vezes os repórteres e ele deu essa declaração que foi super importante, dizendo, ó, o Inter não está pronto para ser campeão, Baldasso. Pois é, isso me avisa agora? Agora tu me avisa isso? Eu estava vendo passagem para Córdoba. Mas a discussão eu tava programando a ida para Córdoba para a final. Agora, depois de perder, me diz que não estava pronto para ser campeão? Quando é que vocês chegaram a essa conclusão? Eu quero pedir a palavra agora. Tá, assim, ó, não é legal, não é popular, mas azar. Eu acho assim, ó, eu não gostei da entrevista coletiva do Mano Menezes ontem, porque, embora eu conheça, e o Mano não é assim. Ele botou os jogadores da fogueira. O que acontece é o seguinte, é muito eles e pouco eu. Tá? Essa que é a grande verdade. Foi verdade. Tá? O Mano Menezes, toda vez que tem um problema, né, ou um tropeço, sempre acaba colocando algo, por exemplo, que não está na dele. É sempre algo anterior, é sempre algo sobrenatural, como experiência, como saber fazer as coisas. Nunca são as suas escolhas. Para isso, quando ele é questionado, quase sempre ele tem uma resposta na ponta da língua. Ou às vezes, como ontem, ele não responde. Ontem houve uma pergunta de um colega nosso da Rádio Grenal, o Bruno Soares, né? Que foi pertinente, porque ele apresentou o contexto do trabalho dele. E o Mano Menezes se recusou a responder, claro, porque aí está no trabalho dele, né? Para contextualizar o que o Ribeiro disse, ele perguntou sobre as derrotas, ajuda, Taigor, Avaí e Botafogo. Não foi derrota, empate para o Avaí e derrota para o Botafogo, foram jogos que o Inter tinha a condição clara de ganhar e não ganhou, quando, ao contrário disso, em jogos que precisava de uma epopeia, de uma aspiração contra o Flamengo, o Galo e Colo-Colo, o Inter conseguiu vencer. Só que a relação, eu até entendo a pergunta, né? Não estamos preparados para ser campeões. Ah, que legal. Não é isso que está em discussão. Tá ou não está preparado para ganhar do Melgar? Exatamente. Essa é a questão. É isso aí. Não tá muito bonito ser campeão. Ser campeão é muito relativo, né, Baldas? Claro. Porque é muito relativo. Claro. Tu pode estar preparado. Tu pode estar preparado para ser campeão. Tu pode ser campeão sem estar preparado. Tu pode ser campeão, já vimos, inclusive. Tu pode não estar preparado para ser campeão e pegar um baita de um time na tua frente. E tu pode estar preparado para ser campeão e o juiz não dá um pênalti no último jogo. Tem uma série de coisas. Então, o que acontece, vou repetir, é a velha conversa de superdimensionar. Nós colocamos os jogadores num estágio. Eu cada vez mais tenho atenção a jogador. Nós valorizamos, pagamos caro. Vem cá, cara, esses caras são bons ou não são, velho? Isso aqui nós temos que começar a discutir, Baldasso. Você começar a discutir os boleiros, cara. E eu acho que nós estamos enganados. Porque ontem, mais uma vez, é jogador para boleiro ganhar. Claro. Para chegar e dizer o seguinte, cara, tá tudo muito bonito, nós não estamos preparados animicamente, mas eu tenho que ganhar dos caras, porque os caras são do Peru, é um time que joga na altitude, que perdeu para todo mundo fora de casa, ou não? Perdeu pro Cuiabá. Perdeu para todo mundo, ô Baldasso. Sim. E do Inter, em 45 mil, não perdeu. Por que não perdeu? Entre as designações de culpa, o Mano Menezes, para mim, é o menos culpado de tudo que está acontecendo. Tá? Ah, mas ontem ele foi muito mal. Vamos lá. Ontem ele errou, ontem ele devia ter colocado o Pedro Henrique ontem, errou já em outras oportunidades também. Mas do contexto todo que nós estamos citando do Inter fracassado, o Mano é o menos culpado. Tá? Sim, Eu continuo achando que o Mano deva continuar no Internacional no ano que vem. Até porque eu tenho muito medo
do que poderiam fazer se o Mano saísse. Porque o Mano, vocês sabem, não é uma convicção da direção. Quem contratou o Mano Menezes foi a torcida. A direção teria contratado um outro técnico estrangeiro. O Cudê, quando ficar livre... Não, o Cudê, quando ficar livre, que vá para a Argentina. O Cudê não vai passar na frente do Beira-Rio, porque a torcida não vai deixar ele assumir o Inter de novo. Não, eu acho que não existe esse contexto de a torcida contratou, mas eu acho que se a gente for falar de quem são os culpados, e aí a gente vai ter que se ater ao jogo de ontem, tentando não ampliar muito o contexto, pra mim eu tô com o César, cara, foram os jogadores. Aquela bola do Brian Romero com 30 segundos... Tem que fazer o gol. Tem que fazer o gol. Tem que fazer não, mas assim, são umas... Eu quero te ouvir mais sobre esse assunto, porque eu sei que tu concorda. E se faz o gol, é outro jogo. É que daí é aquela história, o Mano, na última coletiva, quando o repórter falou que ele quase perdeu, ele disse, não, mas o quase não existe, então não vai existir o quase venceu também. Não, mas é que não é o quase vencer, JB. É que chega uma hora, JB. Eu sei, cara, a bola tá com o cara. Pegar o exemplo da parte física. E não é um jogador do Brian Romero, tá? Jogou bem. O Mikael também jogou super. Não é... Não, o Mikael jogou mal, JB, tem uma diferença. De mamão, tá falando de banana. Não. O Mikael não tem condição física de jogar ainda, né, gente? Vamos lá. Não, e outra coisa, e o Mano errou na troca do Mikael, porque ele fala, o Mikael é o jogador para quando o jogo tá truncado e precisa criar espaço. Aí ele bota o Mikael quando tu tem um a menos, que o que tu precisa é justamente ocupar espaço. Eu só quero... Por que eu tô batendo muito nessa tecla? Exatamente porque a gente entrega a responsabilidade para todo mundo e, de alguma maneira, tira a responsabilidade de quem pega uma bola a 30 segundos e não consegue driblar o goleiro. Mas a gente não tirou. Só que a gente não tirou, nós debatemos os jogadores, nós falamos do Gabriel, nós falamos do Tyson, nós falamos do... Eu abri o programa dizendo assim, ó, o centroavante... Gente, o Brian Romero não vamos tirar dele, porque assim, ele tem 32 anos, ele é cascudo, ele é experiente, ele jogou no River, ele custou $1 milhão. O Meneghetti ontem na Rádio Bandeirantes até falou, eu não vou culpar porque ele tava frio no jogo 15 segundos, mas o gol com 15 segundos vale também, Menegas. Na boa. Então assim, eu não tiro, só que eu não posso também descontextualizar que o senhor Mano Menezes... Lá já tinha sido isso, tá? Demorou pra trocar. Eu acho que só foi trocar lá quando saiu o alemão e agora também. Ele treina Alan Patrick e Maurício e aí chega no jogo bota o Tyson. Mas ali tinha que botar o Tyson. JB. Não, ali era o Maurício. Cara, o Maurício estava jogando melhor. Ali era Tyson, só que ele não sabia que o Tyson ia estar errado tudo. Aí é outra discussão também que nós temos que tocar aqui. Grêmio e Inter de novo. Jogadores fora de forma. Exatamente. Jogador gordo. Não, o Mikael, né? O Mikael a gente sabe. Não. O Alan Patrick não tem condição física de jogar 90. Só um pouquinho. O que tá... Nós temos um histórico recente no Internacional que é o seguinte. O René e o Bustos, quando voltaram da primeira lesão, no jogo que voltaram, se machucaram de novo. O Alan Patrick voltou de um tempo parado, que era para o total recondicionamento dele, é um senhor de 65 anos de idade caminhando. O Tyson ontem tropeçava na bola. Como é que está sendo isso? Porque quando demitiram o Hélio Carraveta, provavelmente era para melhorar essa recuperação física, né? O que aconteceu? Por que o Inter não tem recuperação física? Por que o Inter tem tanta lesão? Eu ficaria aqui um dia inteiro falando de coisas do Internacional. Fora uma que nós vamos discutir num outro programa que hoje não dá tempo, né? A base de Gustavo Grossi. O gênio Gustavo Grossi, em que a base não revela nada, não apresenta nada, não frutifica nada e só faz fiasco como faz o time principal. Aliás, ninguém passa impune demitindo Hélio Carraveta, um dos maiores monstros da preparação física do Rio Grande do Sul. Não tem como passar. Essa daí não passa aqui. E aí tem cara que, bom, enfim, não conhece nada de futebol. Vai, Davi. Um dos maiores alvos do torcedor colorado atualmente é o Edenilson, né? A gente viu isso ontem nas arquibancadas, o clima tá muito ruim pro Edenilson e ele ontem não fugiu da raia não, viu? Passou na zona mista, conversou com a reportagem e assumiu a responsabilidade pelo fracasso no estádio Beira-Rio. O torcedor tem razão, né? Lógico, como a gente sempre fala, é protestar, é cobrar, faz parte, ainda mais no time do tamanho do Inter. Uma eliminação que pesa bastante, né? Por aquilo que a gente almejava no ano, né? Então a gente tem que assumir nossa responsabilidade também. Tínhamos total condições de passar, mas hoje fomos infelizes, incapazes e não conseguimos a classificação. Tenho que saber minha responsabilidade também, assumir ela. Nunca fugi o tempo todo que estive aqui, né? Sempre assumi, sempre coloquei a cara, sempre estive no campo também e é normal, tem que melhorar também, né? Isso é óbvio, eu me cobro também bastante, mas, como eu falei, assumi a responsabilidade, assumo a minha, né? O grupo teve uma remodelação aí e eu continuei, né? Porque a diretoria quis também, então
Então tenho minhas responsabilidades e vou trabalhar em cima delas. Tá, vamos lá. Eu quero debater especificamente sobre esse jogador. Edenilson e a sua... Deu uma levantada. Posso falar do Edenilson, JB? Deixa eu falar do Edenilson. Vamos falar do Edenilson. Cara, vocês não sabem. Às vezes eu falo para as pessoas isso. Ontem no Beira-Rio. O Ribeiro, ele passa o tempo todo... Abra aqui, Chiclé. Ele passa o tempo todo enchendo o saco do bastidor. Assim, quando alguém faz uma babada, ele faz alguma coisa. O Baldasso acha isso legal? O Baldasso começa uma tese e ele se joga. O dia está muito tenso hoje, né? Tá pesado. Eu não tô achando. Eu tô achando uma maravilha hoje. Eu vim tranquilo. Sabe que eu acordei? Sabe que eu dormi essa noite? Sabe onde é que o Grêmio vai estar amanhã, CCD? Hã? O Grêmio é amanhã, tá, Ribeirão? Amanhã, Deixa o Grêmio amanhã. É. Hoje o assunto é Melgar. Onde é que tu queria chegar, Melgar. Ribeiro? Que eu gostaria depois de falar também no programa. Não é Tu isso. falou pouco hoje, né, Não, Baldasso? é que tu ia fazer um comentário. Embora o Inter continue sendo um time fracassado, perguntam para ele, e a pergunta é pertinente, que ele some nos momentos decisivos. E ele diz, olha, para chegar nos momentos decisivos, há um caminho. E eu participei desse caminho. É verdade. Mas tem os momentos decisivos. E nos momentos decisivos, os grandes jogadores aparecem. Esses dias aqui nós estávamos comemorando a passagem de 2006 do jogo no Morumbi do Rafael Sobis. O Rafael Sobis era um menino e era atacante do Inter. Naquele momento decisivo, ele decidiu. O Edenilson não decidiu nenhum momento decisivo do Inter desde que ele está no Inter. E em todos eles, ele era ou o melhor ou um dos melhores jogadores do Inter. Não há mais ambiente. Eu desisto do Edenilson. Eu discordo de ti, Baldasso. Contra o Colo-Colo, o Edenilson fez um grande jogo. Na reta final do Campeonato Brasileiro de 2020 para 2021, o cara que bate o pênalti nos acréscimos contra o Bragantino, no jogo encardido, assim, é o Edenilson. O cara que bate o pênalti nos acréscimos de um Grenal encardido e faz é o Edenilson. Ele já apareceu em momentos decisivos. Só que ele já sumiu em momentos decisivos. Mas esse é o problema. Mas assim, ó, Tu tem que ter uma sequência de jogos decisivos que te dê alguma coisa. Não dá, tem um carimbo, cara. Não dá mais para suportar. Vai chegar domingo, vai botar. Aliás, eu acho que nem deve colocar a escalação no alto-falante. E vai ser vaiado de novo, cara. Vai ser vaiado de novo. Então virou assim, vai e aplaude. Tá, só é um uma pouquinho, coisa louca, só um pouquinho, mas nós vamos preservar o jogador? Eu acho que o Edenilson é que tem que dizer assim, gente... Eu acho que tu não entendeu. Né? Eu acho que tu não entendeu o que aconteceu. Tu tá querendo preservar jogador agora? Agora é Leões, velho. Acabou! Agora é todo mundo que, ó, bota todo mundo pra jogar e todo mundo vai resolver. Querido, tu vai entrar em campo, vai cair 30 mil pessoas te vaiando. Aguenta no lombo e resolve, cara. Acabou a palhaçada, gente. Bom, eu tem que aproveitar a janela, eu acho, Baldasso. Não tem mais. Se tiver, deixa eu só falar aqui com a galera. Se tiver, vou dar a minha visão, tá, CCD? Hã? 3 dias para acabar a janela. Pra acabar a janela brasileira, mas daqui a pouco consegue alguma coisa. Mas o que eu penso... Calma, é que assim, ó, tu viu? Ele faz assim, ó, ele faz assim, né? Ele vai pro lado. Hoje eu fiz o contrário. Eu olhei pra cá, olhei pro Tiger e passei pra ele. Tem um ponto da janela que me pega, JB. Tu vai liberar o Edenilson, o Inter precisa repor o Edenilson, cara. O Inter não pode liberar o Edenilson hoje sem repor, e o Inter tem 3 dias pra repor. O Arangues quis vir, o Mano disse que não precisava, falou na live do Baldasso, porque tinha o Edenilson. Numa dessas, né? Ô, Dávila, aparece aqui no telão. Fica batendo papo com a galera que tá no YouTube. Vai lá no YouTube, Donos da Bola RS, conversa com o Dávila e a gente vai no intervalo na TV. Vamos começar aqui então. Melhor do que isso. Paulinho, eu posso falar com eles lá embaixo? Não posso. Tá, daqui a pouquinho eu quero falar. Porque eles estão cheios de tese, cara. Esses caras estão estourando o programa, o Paulinho tá enlouquecido ali atrás. Tá pior do que o meio-campo do Internacional, tá uma bagunça isso aqui, cara. Vamos lá. 18 mil. Aí, ó. Estão dizendo que sim. 18 mil na live neste momento. Nós temos aqui o Paulo dizendo... Não, Paulo, vamos segurar o balanço, vamos segurar a crítica, né, cara? Dávila, o quê? O bom é que menos da metade do Sul tá triste, diz o Edilson. Será? Dávila, que? Samuel Meltz. Esta é a glória do desporto nacional? Coça aqui, ó. Aqui. Coisa boa. Fala, Marcelo Hinkel. Salve, cara. O Inter ficou no cheirinho de novo, disse a Fernanda Miller. É verdade, ficou, mas ficou um cheirinho distante, né? Convenhamos, a gente tava falando de final, vamos pra Córdoba, aquela história toda. Pô, meu colorado. Que? Tiger comentando e fingindo tristeza. É o
Trujillo. Vocês não acharam o Tiger abatido? Hã? Eu tô fingindo tristeza? Eu não tô fingindo nada, tô sorrindo aqui, ó. Eu deveria abrir o intervalo que nem o JB abriu o programa. Tá começando o Donos da Bola. Pô, JB, espetáculo, JB. Que mais? Sabrina Machado, salve Sabrina. Fala, JB. Tu queria que eu fizesse festa depois do Inter? Não. O que eu queria era profissionalismo, tipo assim, ó, tá começando o Donos da Bola, tá? Essa palhaçada que aconteceu ontem a gente vai falar. Dá pra ver que Volta, o porquê vai, que tu vai é contigo. o setorista. Acabou, Entendi porque vai. tu é o setorista de Grêmio no canal A Dupla. A gente vai fechar o programa e a gente precisa colocar no ar a enquete que começamos até ter uma repercussão, um sentimento de você na nossa enquete do programa. Coloca aí, tá aí na tela, vambora. Por que o Inter foi eliminado pelo Melgar? Por que subestimou o adversário? 30%. Faltou qualidade ao time? 51%. Erros do técnico? 6%. Erros individuais? 13%, Fabiano Baldasso. É tudo pouco. Não tem como estabelecer. O Internacional é uma incompetência de ponta a ponta. O Inter é incompetente dentro e fora do campo e só faz a gente passar vergonha. Eu achei a segunda alternativa parecida com a quarta. Faltou qualidade ao time e os erros individuais. Eu acho que uma soma disso o Inter caiu fora. Ribeiro. Eu acho que é um somatório. É um somatório. Tem muito da questão psicológica. Colorado, saia do divã. Clube, ajude o seu torcedor. Faltar qualidade é uma coisa curiosa. Será que o Melgar achou que tinha qualidade para ganhar? Então pode ser erros individuais. E sobre faltar qualidade, os jogadores não brotam da terra, eles são contratados por alguém. Também. A direção tem responsabilidade nessa. Gente, a gente fica por aqui. Muito obrigado para todo mundo que nos assistiu hoje. Foi difícil, mas estamos aí. Segunda-feira a gente está de volta. Tchau!